Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Nessa noite eu gostaria de ministrar um estudo da palavra. Vai falar dois tipos de homens ricos. Nós vamos ver, através desse estudo, a diferença entre esses dois homens ricos. A passagem que eu quero estar ministrando se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18 e também no capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 18, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: Essas coisas são possíveis aos homens, são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis porque nós deixamos tudo e te guiamos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, não haja de receber muito mais neste mundo e na vida e na idade vindoura a vida eterna. Então nós lemos agora aqui Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18, e fomos até o 30. Depois nós vamos dar sequência a esse estudo, lendo Lucas capítulo 19. Então aqui, no Evangelho de São Lucas, bom, Lucas é o Evangelho direcionado aos gentios. Lucas, ele era grego, ele escreveu o Evangelho de São Lucas e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O nome de Lucas significa iluminador. E diz aqui, nessa passagem, do rico, que ele diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Júlia disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes o mandamento? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando viu isso, disse-lhe: Ainda falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Então, esse rico aqui, ele chegou para Jesus e perguntou o que precisava para ele ser salvo. Aí Jesus falou assim, perguntou para ele: Sabe os mandamentos? Aí, qual os mandamentos? Esses mandamentos se encontram no Decálogo. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, que fala lá sobre os 10 mandamentos. E essas leis aqui são leis para beneficiar o próximo. Veja, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse: Todas essas coisas tenho observado desde a mocidade. Então, assim, qual que eram os mandamentos? Eram mandamentos que abençoam o próximo, que faz bem para o próximo. Então, você obedecendo aos mandamentos que abençoam o próximo: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então, esses mandamentos você tem que ter para entrar no reino dos céus. E ele tinha esse mandamento, mas faltava outro mandamento. Perceba que esse rico aqui, ele não amava o próximo, como diz a lei.
porque Jesus pôs a prova. Olha aqui. E disse, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Ou seja, a lei que ele deixa cumprir aqui é a lei de amar a Deus sobre todas as coisas e de não ter outro Deus além do Senhor. Essa parte encontra em Êxodo capítulo 3, vou ler rapidamente aqui, para que você não possa saber. Êxodo capítulo 20. Versículo 3, não terá outros deuses diante de mim. Então, o Deus dele é a avareza, é amor ao dinheiro. A Bíblia diz que a avareza é um tipo de idolatria. E também fala assim que, e o outro problema que tinha a avareza, que ele, amarás o teu Deus, está escrito em Mateus 22, amarás o teu Deus de todo o coração e amar o teu próximo a ti mesmo. Mateus capítulo 22. Diz aqui, ele disse Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante é esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esse rico aqui, ele foi posto à prova, ou seja, ele não amava a Deus sobre todas as coisas, então ele não podia entrar no céu, e não amava o próximo como a si mesmo. Mas perceba, não está dizendo que é para nós pegar, os ricos é para pegar todo o dinheiro dele e distribuir a prova, distribuir para os pobres. Não, isso era para provar que aquele homem, ele tinha um ídolo, que é o amor ao dinheiro. Então ser rico, propriamente dito, não é ir para o inferno. Você pegar seu dinheiro e dar para os pobres, você não dá o seu dinheiro para os pobres, não é que você vai ser para o inferno. O problema é você colocar o dinheiro como o seu Deus, um ídolo. Por quê? Porque o ídolo impede de você ir para Deus. E quais são os ídolos que impedem nós ir para Deus? Por exemplo, a fornicação é um tipo de um ídolo. Muitas pessoas não vêm para Jesus por causa da fornicação. O ato de beber cerveja, Skol, Brahma, Itaipava, beber vodka, whisky, Heineken, a prática de adulterar, são ídolos que fazem com que a pessoa não vá para Deus. Então, tudo que você coloca na frente de Deus é um ídolo. E diz aqui, e quando Jesus viu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, mas ouvindo ele, ficou muito triste, porque era muito rico. Ou seja, o coração dele estava nas riquezas terrenas, não no reino celestial. Então ele era avarento e ao mesmo tempo egoísta. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrar no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui, Jesus usou uma hipérbole, ou seja, é uma comparação exagerada. Ou seja, um camelo jamais vai entrar no fundo de uma agulha. Alguns estudiosos, usam essa analogia do camelo entrar no fundo de uma agulha, que naqueles tempos a agulha era uma passagem pequena, que um camelo para entrar tinha que baixar para poder entrar nele. E outros estudiosos usam que o camelo seria um cordão muito grande e tinha que passar por um fundo de uma agulha que era muito pequeno. Mas aqui eu entendo que é uma hipérbole, é uma comparação exagerada que eles usam para identificar como é difícil entrar num reino, um rico no reino dos céus. Ele vai usar aqui mais, e os que ouviram isso disseram, logo quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ou seja, o que é impossível ao homem? Ser salvo por obras de justiça, ser salvo por fazer obras de justiça, por ajudar os pobres, por distribuir todas as riquezas para as pessoas, porque nós somos pela graça e não pelas obras. Mas perceba, quando você aceita Jesus, as obras têm que acompanhar a fé. Essa parte se conta em Tiago, no capítulo 2, versículo 17 e 24. Vamos ver lá. Porque, no caso de Zaqueu, ali ele mostrou frutos de arrependimento, que são as obras.
2:17 diz aqui: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé, sim, as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazem bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras ele foi aperfeiçoado. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão e deu o filho isso imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede que então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, assim, nós não salvos pelas obras para que ninguém se glorie. Essa parte se encontra em Efésios, capítulo 2, no versículo do 8 ao 9, diz aqui: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não é que Tiago e o apóstolo Paulo estão se contradizendo. Não, nós somos salvos pela graça e não pelas obras, para que nem se glorie. Mas quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, você mostra que você tem fé pelas obras. Qual as obras? O fruto de arrependimento que se encontra em Mateus capítulo 3, que é o fruto de arrependimento que diz aqui. Mateus 3, que diz aqui. 3:8, que diz aqui: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, para poder entrar no céu. Agora que o Gálatas capítulo 5, que quando você recebe Jesus, você mostra que é salvo pelos frutos do Espírito Santo, que diz aqui, que o Espírito Santo tira do seu espírito, e agora você poderá mostrar frutos que mostram a sua conversão. Diz aqui, Mateus 5, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é no singular, o fruto do Espírito, que é o amor. Desse fruto, que é o amor, vai derivar 8 frutos, que são caridade, ou amor, alegria e paz, que são frutos para Deus. Longanimidade, benignidade, bondade, que é fruto para o próximo. Fé, mansidão e temperança, que é fruto para si mesmo. Então, esses são frutos do Espírito, mostrando a sua conversão. Então, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, você mostra que você se converteu pelas obras, pelos frutos do Espírito. Fruto de arrependimento e fruto do Espírito, que é o amor, que deriva esses 8 frutos que eu citei agora na Bíblia, que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Agora, voltando rapidamente para o texto lá. Agora nós vamos ler aqui Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe do publicano e era rico. Ele era rico também. Teve esse rico do capítulo 18 e tem Zaqueu, que era um homem rico. Quer dizer, um homem abastado, que tinha fortuna. Ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então vamos por parte. A figueira, ela representa a lei. Porque assim, representa Israel. Uma das tipologias da figueira é Israel, e outra figura são as folhas
é a lei. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles cobriram com folha de figueira, ou seja, representando que eles estavam debaixo da condenação. Só que a lei, ela tem um propósito de levar o pecador a Cristo. Ela por si própria não salva, mas ela mostra como se salva. Como? Apontando para Cristo. E quando você vai para Cristo, você aceita Jesus, você produz frutos de arrependimento. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele subiu na figueira. Quer dizer, ele subiu, vou usar uma outra tipologia, ele subiu, teve uma elevação, ele cresceu. Quando você sobe, você cresce espiritualmente, você cresce na graça, no conhecimento, você sobe, aí você se torna, aí que eu diz aqui, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar em tua casa. Então, ele subiu, cresceu, e quando você cresce, você se humilha. Ou seja, quando você busca ter comunhão com Deus, através da leitura da palavra, através da meditação, da oração, você está se humilhando para Deus, entendeu? Ou seja, quando você busca Deus, você está crescendo espiritualmente, e quando você cresce espiritualmente, você se humilha para Deus, abandonando a natureza pecaminosa, abandonando os maus hábitos. No caso Zaqueu, ele abandonou o quê? A vida de pecado que ele vivia, que era roubar das pessoas. Então vamos lá? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. A alegria do Senhor é a nossa força. E vendo, porque a palavra de Deus produz alegria espiritual. E vendo tudo isso, murmuravam dizendo, que entrara para ser ofra de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou isto quadrúplico. É o que eu falei. Quando você cresce no conhecimento, você se humilha diante de Deus. Então você quer crescer no conhecimento e ele estava o quê? Examinando a lei. E que é aquela lei? Ele estava vendo a parte que fala da restituição. Vamos pegar lá em Êxodo capítulo 22. Diz aqui. Se alguém furtar ou ovelha, ou degolar, ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Então, se alguém furtar um boi, tem que existir 5 bois pelo boi. E se roubar uma ovelha, 4 ovelhas pela ovelha. Ou seja, tem que se levar de forma integral. Então, quer dizer, ele buscou conhecimento, a palavra mostrou, quer dizer, a palavra de Deus trouxe a ele o fruto de arrependimento. Ele mostrou que ele tinha que abandonar o mau caráter, quer dizer, tem até o hino 15 da harpa cristã, que fala lá, que diz que você, a lei aponta que se você não se arrepender dos seus pecados e não aceitar Jesus como seu único salvador, você vai ser condenado. Então ele está mostrando que se ele não parasse de viver aquela vida de roubar os outros, ele seria ser condenado. Ele descobriu pela lei que ele tinha que devolver o que ele tinha roubado. Aí diz aqui, e disse Jesus, hoje vem salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Por quê? Ele é filho por quê? Porque a fé produz nele arrependimento. Ou seja, então quando a sua conversão, a sua fé, que você tem a sua conversão, vai te mostrar, vai te produzir fruto de arrependimento, que é o testemunho genuíno da sua conversão. Diz aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então assim, resumindo, então a lei levou ele a se arrepender, a aceitar Jesus e a produzir fruto de arrependimento, que se encontra em Gálatas, capítulo, para encerrar aqui, Gálatas 2:24. Não, Gálatas. Dois.
As Gálatas 3, 24. Diz aqui: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, diz aqui, então é isso que eu passo para os irmãos, que tanto os ricos são salvos, quando eles buscam a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai levá-lo a produzir fruto de rendimento, vai levar a conversão. A lei não vai salvar, mas vai mostrar os não para você aceitar Jesus, e a graça do Espírito Santo vai te produzir o fruto do arrependimento e o fruto do Espírito, que vai dar a temperança, que vai ter o domínio próprio, a fidelidade que vai fazer você abandonar o pecado, porque você não é salvo não pelas almas, mas pela graça. Então o Espírito vai ter poder para você abandonar os pecados que é o ídolo, e vai fazer dar frutos para os próximos. Então é tudo obra do Espírito Santo. Amém, irmão? Fique com Deus, forte abraço e tenha uma boa noite.